gravando. Esqueci. Existem cataventos enormes, ó, a gente já tá na página 26, que eles giram, certo? E aí, conforme esse movimento de girar, transforma em energia. Então, o vento é o ar em movimento, certo? Agora olhem lá. 26. Você estudou que o ar está em vários lugares. Agora, realize essa atividade e comprove outra característica do ar. Ele ocupa espaço. A tia vai mostrar para vocês, mas vocês não vão fazer. Pensem aí, se eu tivesse uma garrafa PET, um funil e colocasse no fundo do funil massinha de modelar e jogasse água em cima, a água ia passar? Se a massinha tivesse tampando o buraquinho do funil? Agora, se eu pegasse um lápis e fizesse um furo na massinha, a água ia passar? Ia. Então, vamos lá. Agora responda as questões. O que aconteceu quando colocou a água na garrafa pelo funil? O que vai acontecer aí? Se tiver com a massinha, sem fazer o furo. Tia, Oi. aí ela não vai passar. Isso, a água não vai passar. Então, vamos escrever juntos, tá? Vamos lá. Ó. A água não passar. Certo, Braia? Aí na 2 tá assim, ó. Não é só o Braia que pode responder não, viu, galera? Depois de fazer o furo na massa de modelar, o que acontece? A água pode passar, tia. Isso. E cai na garrafa. Podem fazer. Que eu já acabei. Tá bom, Gabriel. Alguém mais acabou? Quem acabou pode falar. Eu também já acabei. A Manu? Que falou, a Ju? Foi eu. A Ju. Acabei de escrever, tia. Ok.
Manu, acabou? Eita, tinha esquecido de falar que eu já acabei. Ah, já acabou, Brian? Não tem problema. Então vamos lá, galera. Vamos para a próxima. Do que é feito o ar? O ar é uma mistura de gases, como o gás nitrogênio, o gás oxigênio e o gás carbônico. A quantidade de cada um dos gases que compõem o ar varia. Por exemplo, se pensarmos que uma garrafa está cheia de ar, o gás nitrogênio estará presente em maior quantidade, o gás oxigênio em menor quantidade. Nossa, caiu. E o gás carbônico e outros gases em quantidade ainda menor. Além desses gases, no ar também podem estar presentes vapor da água, partículas de poeira, fuligem, entre outras impurezas, em quantidades variáveis, dependendo do local, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, aí, ó, olhem aí a garrafa que está desenhada na 27. Vocês conseguem ver aí? O que tem bastante nela aí? Bastante ar, né? Bastante ar, gás nitrogênio, né? Tem muito nitrogênio, um pouquinho de oxigênio e um pouquinho de gás carbônico. O gás nitrogênio está presente em maior quantidade no ar. Ele é usado no crescimento de plantas e animais. O gás oxigênio é usado na respiração dos seres vivos e o gás carbônico é usado por plantas e algas na fotossíntese. Fábricas, veículos, queimadas, entre outras atividades humanas, produzem poluentes que se misturam ao ar. O ar poluído provoca problemas de saúde, principalmente problemas respiratórios. A poluição do ar é um problema grave nas grandes cidades, mas existem formas de reduzir ou evitar que ela ocorra. Então vamos lá para 28. Atmosfera. Olhem aí que bacana esse desenho que vocês vão ver aí, ó. É uma imagem da parte da Terra vista de um satélite espacial. Olha que lindo. Nela é possível observar que a atmosfera é uma fina camada azul entre a superfície do planeta e o espaço. A camada de ar formada ao redor da Terra, ela é chamada de atmosfera. Ela se estende desde a superfície do planeta até seu limite com o espaço. E em comparação com o tamanho da Terra, a atmosfera ela é muito fina. Mesmo sendo apenas uma fina camada, sem a presença da atmosfera, não haveria vida em nosso planeta. Perdão. Isso porque é na atmosfera aqui. Acontecem fenômenos do clima, como a formação das nuvens e da chuva. É absorvida parte do calor do Sol que chega na Terra, mantendo uma temperatura média, que possibilita que a água se mantenha líquida e os seres vivos e toda a superfície não congelem. São filtrados alguns tipos de raios solares que prejudicam os seres vivos. Está presente o gás oxigênio, usado apenas pelos seres humanos e outros seres vivos na respiração. Está presente o gás carbônico, usado pelas plantas e algas para realizar a fotossíntese. Em lugares muito altos, como o topo de montanhas, a quantidade de ar e, consequentemente, de oxigênio é menor. Por isso, algumas pessoas usam cilindros de ar comprimido para evitar desmaio e náusea. O ar não se distribui igualmente na atmosfera. Nas regiões próximas ao mar, a quantidade de ar é maior. Já em regiões muito altas, os gases que formam o ar ficam mais separados uns dos outros, reduzindo sua quantidade. Vamos na 29. O ar e os seres vivos. Quando você nasceu, a primeira coisa que fez, antes mesmo de chorar, foi respirar. Ou seja, encher seus pulmões de ar. Desde então, o ar entra e sai de seu corpo a todo momento, mesmo enquanto você dorme. O movimento de entrada no ar dos pulmões é chamado de inspiração. E o movimento de saída de ar dos pulmões é chamado de expiração.
Observe nas imagens o que acontece quando você respira. Na inspiração, o ar entra nos pulmões e o oxigênio passa para o sangue. O sangue leva o gás oxigênio para todas as partes do corpo. Ao mesmo tempo, o gás carbônico presente no sangue passa para os pulmões e sai no corpo na expiração. O músculo diafragma ele é situado embaixo do pulmão e ajuda no movimento de entrada e saída do ar. Vocês sabiam? O soluço é causado por um descompasso entre o movimento do músculo diafragma e a entrada e saída de ar do corpo. Isso acontece quando, em vez de contrair para a entrada de ar nos pulmões, esse músculo relaxa. E quando deve relaxar para o ar, o músculo contrai. Nesse momento, soluçamos. Olha que bacana. Façam aí, ó. Vamos inspirar. Então, quando nós inspirarmos, nós estaremos colocando oxigênio para dentro. Quando nós expirarmos e a saída de ar, nós estaremos colocando gás carbônico. Olha, veja o movimento que faz o pulmão. Põe a mãozinha aqui assim, ó. Ó, entra oxigênio, sai gás carbônico. Legal, né? E quando esse descompasso acontece, aí acontece o soluço. Assim como os seres humanos, outros animais, plantas e a maior parte dos micro-organismos precisam absorver oxigênio para se manterem vivos. Sem oxigênio a gente vive? Não. As plantas sim, porque elas se alimentam de gás carbônico, elas precisam de gás carbônico, não oxigênio, elas fazem o contrário. Nós respiramos oxigênio e soltamos gás carbônico. As plantas puxam gás carbônico e soltam oxigênio. Por isso que a gente precisa tanto de plantas, para que elas produzam mais oxigênio. Mas vocês sabiam que a maior parte do gás oxigênio que nós respiramos não são produzidos pelas plantas que nós vemos por aqui? São produzidos pelas algas. Lá no mar. Olha que legal. Os seres vivos que se desenvolvem em ambiente terrestre absorvem o gás oxigênio da atmosfera. Já os peixes e outros seres vivos aquáticos absorvem o gás oxigênio que está dissolvido, ou seja, misturado lá na água. Olha que legal. Olha lá o peixe, lá na 30. Olha o peixe, o que ele faz. A água entra pela boca e pelas brânquias. As brânquias ficam perto das nadadeiras, tá? É um sistema de respiração do peixe. E aí a água entra com oxigênio e volta com gás carbônico. Olha o que a planta faz. A maior parte dos peixes não tem pulmões. Eles retiram gás oxigênio da água por meio de órgãos chamados de brânquias. As plantas respiram o tempo todo. Na respiração, o gás oxigênio e o gás carbônico entram e saem do organismo das plantas através de orifícios microscópicos presentes principalmente nas folhas. Com esses seres vivos respirando o tempo todo, como o gás oxigênio da atmosfera não acaba? A resposta está nas algas, nas plantas e em algumas bactérias que liberam gás oxigênio na atmosfera durante a fotossíntese. Nesse processo, esses organismos utilizam gás carbônico, água e luz solar, produzindo glicose, que é seu alimento, e liberando gás oxigênio no ambiente. Observe o esquema. Então, olha aí a fotossíntese. Você já tinha ouvido falar nela, né? Não é a primeira vez que vocês veem sobre fotossíntese. Eu sei que lá na Katia Pri, vocês já tinham visto também sobre isso. Né? Então, as plantas, como que elas se alimentam? Elas vão lá, elas respiram gás carbônico, elas necessitam de luz solar, tá? Também para se alimentar e soltam oxigênio. Agora, nós vamos para as atividades. Essas figuras mostram a composição de duas amostras de ar obtidas na inspiração e na expiração de uma pessoa. Então, gás nitrogênio aí está marcado em vermelho, gás oxigênio em amarelo e gás carbônico em um azul meio roxinho, né? Parece meio um roxo, meio azul, sei lá. Qual é a diferença na composição dessas duas amostras de ar? Qual é a diferença? Quem pode me dizer onde está a diferença?
Tia, a diferença é que o gás carbônico, ele aumenta. Só que na amostra A, ele é só um pouquinho, mas depois, na amostra B, ele aumenta. Isso! Então, na amostra B tem mais gás carbônico do que na amostra A, né? Então, vamos lá. Na amostra B tem mais oxigênio, ou gás carbônico, desculpa, mais gás carbônico e na amostra A. B. Qual das duas amostras corresponde... Ei, Manu, tá riscando a lousa. Peraí. Vamos lá. Qual das duas amostras corresponde ao ar que entra em nosso corpo na inspiração? Justifique sua resposta. Qual das amostras? Tá fácil. Quando nós inspiramos mais o quê? Gás oxigênio. Então, qual é a amostra que está representando a nossa inspiração? A. Isso, a amostra A. Pois há mais gás oxigênio. Acabei, tia. Fala, Manu. Tia, Hum. lembra do dente que eu te falei que tava doendo? Ah. Eu arranquei ele hoje. Ai, meu Deus. Tá doendo ou não? Não, mas tá me dando agonia porque eu tô sentindo a gengiva. Termina a lição, Mas Manu, hoje- depois a gente conversa, tá bom? Vamos lá? Depois disso, tem lá explicando o que é pedindo para que vocês explicassem o que é a atmosfera e por que é importante a manutenção dela na nossa vida. Então, a atmosfera, ela é uma camada bem fininha que protege a Terra, tá? Ela é importante por quê? Porque ela controla a emissão de raios que prejudicam a gente, ela controla a temperatura do planeta, ela ajuda a produzir chuvas, né, que é necessário, e assim por diante, certo? Então, essa é a importância da atmosfera. Aí depois tem a 3. Nossa, já tá acabando o nosso Zoom. Que rápido. Né? Passou muito rápido. Daqui a pouco a gente vai ter que abrir outro. A fotografia mostra um mergulhador carregando um cilindro de ar comprimido com uma mangueira, a qual leva esse gás até a máscara que ele tem no rosto. Sem esses equipamentos, ele não poderia permanecer por muito tempo embaixo d'água. Explique qual é a importância desses equipamentos
e a razão dos peixes não precisarem deles. Então, por que que ele está com esse equipamento? Porque esse equipamento permite a respiração embaixo d'água. A tia colocou assim. Pois os seres, a tia escreveu eles, os seres humanos não conseguem absorver oxigênio, da água como os peixes fazem. Ok? Vamos para a próxima página depois dessa. Ju, tá conseguindo fazer, amor? Sim. Acabei, tia. Pronto? Quem acabou faz assim, ó, para te ver. Marcele, Manu, Gabriel, Matheus. Fê, acabou? Brian, acabou? Então, vou esperar vocês. Quem souber a 4 já pode fazer, tá? Vamos lá. Na 4 está assim. Observe as imagens e assinale a alternativa correta, indicando se a criança está inspirando ou expirando o ar. A. Assoprar as velhinhas do bolo de aniversário. Inspiração ou expiração? Hã? Pode falar, quem souber. Expiração. Expiração. Então, marque um X na segunda alternativa, na A.
Aí tem a B, sentir o perfume da flor. Inspiração ou expiração? Inspiração. Inspiração. Então, marca um X na primeira alternativa. Aí tem assim, ó, as plantas respiram dia e noite. Então, na fotossíntese, elas se alimentam. Então, elas puxam gás carbônico e soltam oxigênio. Mas elas também respiram. Durante o dia, com a presença da luz solar, elas também realizam a fotossíntese para produzir seu próprio alimento. Complete os quadros com as palavras gás oxigênio e gás carbônico, indicando qual desses gases são absorvidos e eliminados na fotossíntese e na respiração. Então, vai ficar dessa forma, ó, já vai mostrar para vocês. Então, aqui onde está escrito fotossíntese, vocês vão escrever oxigênio e gás carbônico. Agora, deixa eu colocar aqui. Gás, oxigênio. Aqui vai ser o contrário, tá, gente? Aqui vai ser gás carbônico e gás oxigênio. Ok? Daí a gente vê quanto que é. Acabei. Eu acabei também, tia. Eu também. Tia, eu já acabei. Pronto? Gente, vai encerrar o Zoom e nós vamos voltar, tá bom? Mesmo link, beleza? Então, vamos finalizando e a gente volta.